Olá, povo de Deus. Ai, a live caiu por causa da internet, mas tô voltando, vou iniciar de novo a aula que eu perdi o vídeo, tá bom? É assim mesmo. Jesus é bom. Nós vamos falar sobre os dons do Espírito Santo, certo? Que é concedido, que nos é concedido mesmo sem nós não merecer, que nós não merecemos, certo? Vamos lá. Pronto, voltando de novo, certo? Que a internet caiu e eu perdi o vídeo, então vou ter que voltar a fazer do início, tá bom? Compartilhe, certo? Se inscreva no canal, no meu canal no YouTube. Tem outras aulas já lá pré-prontas. Essa é a aula 8, tá bom? Essa é a aula 8, que fala sobre na atualidade, os dons espirituais, tá bom? Então, o objetivo é definir os dons espirituais, destacar os dons espirituais e afirmar a atualidade dos dons espirituais. Certo? Vamos lá iniciar outra vez. Tá bom? Acontece, né? O texto bíblico está em 1 Coríntios 12, do 1 ao 12. Se tiver uma Bíblia para quiser acompanhar, tá bom? Esse vídeo vai para o YouTube, certo? E eu quero que você compartilhe, certo? O canal do YouTube com alguém que esteja, que queira aprender a palavra de Deus, tá bom? Tá certo? Que você seja edificado através dessa palavra. Que como vamos aprender juntos, né? Vamos aprender juntos. Tá certo? Tá bom? Então vamos lá. O nosso objetivo para a lição dessa semana é estudar a atualidade dos dons espirituais. Os dons espirituais não foi concedido somente no Antigo Testamento no dia de Pentecostes para os apóstolos, não. Os dons espirituais também é concedido à igreja atual, certo? Basta você querer e pedir esses dons. É concedido, mesmo que nós não merecemos, mas Deus nos concede esse dom, tá certo? Ele nos dá deliberadamente, conforme a necessidade da igreja, certo? Na mesma proporção, veremos a terceira pessoa da Trindade concedendo à igreja dons ou carisma para o corpo de Cristo atuar no mundo e a igreja pregando a palavra com poder e graça de Deus. Uma igreja que não conta somente com a própria sabedoria, mas com o Espírito Santo. O Santo Espírito do Senhor nos ajuda a evangelizar, edificar vidas de amigos, mostrar o quanto ele atua no mundo.
Espírito Santo, o Espírito Criador, deseja usar os crentes comprometidos com a pessoa de Jesus. Portanto, busque os dons espirituais de todo o coração. Então, os dons espirituais exigem, como eu já disse, Deus nos concede, mesmo sem nós não merecermos, certo? Mas exige dedicação, que é a leitura da palavra, oração, certo? Adoração. Nós não merecemos, mas Deus nos concede essa graça, né? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, deve estar envolvido na adoração. Vamos para o texto bíblico, vamos ler. Vamos lá em 1 Coríntios, capítulo 12, do versículo do 1 ao 12. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Essa fala aqui é de Paulo. Paulo está falando à igreja de Corinto sobre a diversidade dos dons. Que a igreja não pode ser ignorante. Para a igreja atuar com eficácia, né? Na igreja, na operação de milagres, na pregação, né? No ensino, nós temos que buscar os dons espirituais. Vós bem sabeis que eram gentios levados aos ídolos mudos conforme erais guiados. Né? Que antes de Paulo chegar com a verdade, com o evangelho, então eles viviam quê? Com ídolos, né? Então, Paulo diz, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito de Deus. Jesus é anátema. Não, portanto, vos quero fazer compreender que ninguém fala pelo Espírito Santo dizer que Jesus é anátema. Então, não pode, a pessoa cheia do Espírito Santo não pode dizer que Jesus, vamos dizer assim, Jesus não existe. Que Jesus não foi o enviado por Deus. A pessoa cheia do Espírito Santo vai dizer isso? Não. E ninguém também pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Você vai dizer, Jesus é o Senhor. Você crê que Jesus é o Senhor? Você também não pode dizer, se não for também pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Então, há diversidade de dons, mas é o Espírito Santo que atua em todos. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Jesus é o mesmo, é o mesmo Deus que opera nos ministérios, né? Jesus, através do Espírito Santo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, Deus nos concede os dons, né? E o Espírito Santo, né, nos ajuda a, vamos dizer assim, a atuar através desses dons, né? A agir. Ele nos dá o discernimento de como que vamos fazer, certo? Porque a um, pelo Espírito, é dado a palavra da sabedoria. E a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. E a outro, pelo mesmo Espírito, a fé. E a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar.
e a outros a operação de maravilhas, e a outro a profecia, e a outro o dom de discernimento de espíritos, e a outro a variedade de línguas, e a outro a interpretação de línguas. Mas um só é o mesmo que opera todas as coisas, repartindo particularmente cada um como quer. Então, esses dons que eu falei aqui, o Espírito opera em todas essas coisas, porque o Espírito Santo, ele opera como ele quer. Aí o versículo 12. Porque assim o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo. Assim é Cristo também. Então, nós como igreja, né, atuante, cheio do Espírito Santo, então, cada membro cheio do Espírito Santo é o corpo de Cristo. Então, cada um tem a sua importância no reino de Deus, dentro da igreja. Então, cada dom é importante, certo? Por quê? Porque somos o corpo. O corpo de Cristo não anda separado, o corpo de Cristo anda junto, unido, para a operação de milagres. Como é que Deus vai operar no corpo dividido? Não pode, não existe. Deus opera, né, com o seu corpo unido, porque esse corpo tem muitos membros. Então, ele derrama os seus dons de acordo com a necessidade da igreja, para ele operar com eficácia, tanto individualmente como coletivamente. Vamos aprender mais um pouquinho. Vamos lá. Então, os dons são concedidos ao corpo de Cristo, indispensável da vida e do ministério da igreja. Então, é indispensável para a igreja. Esses dons têm que estar continuamente atuante até a volta de Jesus Cristo. Então, a igreja tem que estar atuante nos dons espirituais, certo? Ela não pode estar parada, fria, ser uma igreja fria, ser uma igreja parada. Ela tem que estar cheia, os dons têm que estar operantes, têm que estar atuantes no meio da igreja, tá certo? Vamos lá. Manifestar a graça, o poder, o amor do Espírito Santo na igreja, em família e nas atividades pessoais. Então, o que acontece? A manifestação da graça de Deus, do poder e do amor, ele opera na nossa vida e na nossa família e na igreja, certo? Por quê? Porque tanto o Espírito Santo nos edifica, nós nos edificamos, né, através da palavra, através da leitura, através da oração, como também nós edificamos aqueles que estão ao nosso lado, ensinando o filho, ensinando o marido, ensinando aqueles que estão do nosso lado, a família. E na igreja, Deus usa, né, vai usar você através do Espírito Santo, você cheia do Espírito Santo. Então, o Espírito Santo vai agir de acordo com a necessidade ali no momento que você está reunido com a igreja. Então, ajudar a tornar eficaz a pregação do evangelho de modo sobrenatural. Tanto o evangelho, pregar o evangelho no púlpito, né, que seria o pastor, como no evangelismo, pregação do evangelismo, como no louvor,
como na oração. Então, nos ajuda, então os dons espirituais nos ajudam a tornar eficaz, quer dizer, ativo, a operação sobrenatural, então, do Espírito Santo. Ó, Marcos, vamos ler a Bíblia, a palavra Marcos. Vamos lá. Cadê, meu Deus? Marcos 16. Mateus, Marcos. Marcos 16, do 16 ao 18. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem. Em meu nome, olha só, expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberão alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Então, tornando eficaz isso aqui, ó, todas essa manifestação sobrenatural do Espírito Santo, nós vamos ter, o Espírito Santo vai agir através das nossas vidas, certo? Tá aqui, ó, esses sinais, ó, seguirão os que crerem. Não, se você crê, não se você crê no poder do Espírito Santo, então essas ações aqui, certo? Vai atuar na sua vida. Então, vamos lá, também suprir as necessidades humanas, fortalecer, edificar a igreja ou individualmente. Vamos lá, 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. Então, suprir necessidades humanas e fortalecer e edificar a igreja, né? Vamos lá. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, né, seria como metal que soa, como sino que tinha. Ainda que tivesse o dom de profecia, conhecesse todos os mistérios de toda a ciência, ainda que não tivesse, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal, transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Então, o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas só com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha. Então, nós não podemos ser egoístas no reino de Deus. Nem os seus dons, porque os dons não são para nos beneficiar com os dons. Nós temos que... Os dons que nós recebemos é para o quê? A edificação da igreja. Suprir a necessidade humana, como fortalecendo, consolando, edificando a vida individual do seu irmão ou coletivamente a igreja, ou individualmente, que é a sua vida. Então os dons, né, e o Espírito Santo lhe ajuda também na sua necessidade, naquilo que você está precisando. Batalhar com eficácia na igreja espiritual. Efésios 6, 10.
Efésios 6, 10. Fala da armadura de Deus. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, nós temos que nos fortalecer. Para quê? Para que possamos, né, batalhar com eficácia na guerra espiritual. Então, principalmente no momento em que estamos vivendo hoje, que não está fácil, né? Se a gente não se fortalecer, né, em Deus, nós não aguentaremos nem suportaremos as dificuldades da luta, certo? Então, nosso corpo é templo do Espírito Santo, portanto, deve estar envolvido na adoração a Deus, certo? Por isso, o corpo, a mente e as atitudes ficam sendo instrumentos para a glória de Deus. Vamos lá, os dons do Espírito. Eita, calor. Dons do Espírito. Dons espirituais, que no grego, pneumática, derivado de pneuma, espírito. A expressão refere-se às manifestações sobrenaturais concedidas. Então, e dons da graça. Graça no grego, charisma, derivado de charis. Graça. Os dons motivam o interior da pessoa e a capacitação dinâmica para fortalecer a espiritualidade da igreja e individualmente. Olha só, o dom da graça. Então, motiva você e lhe capacita de forma dinâmica para fortalecer a você ou próximo, seu irmão, e a igreja, certo? Então, e os dons espirituais é a manifestação sobrenatural concedida a você. Mas você tem que buscar esse dom. Você tem que orar, você tem que orar pedindo a Deus que derrame os seus dons espirituais sobre a sua vida. Certo? Vamos lá. O termo dom quer dizer presente. Presente, dádiva, oferta. O dom espiritual é a manifestação do poder do Espírito Santo sobre a Igreja de Deus. É uma capacidade sobrenatural do Espírito para desempenharmos uma função no corpo de Cristo. Certo? Quando nos referimos aos dons espirituais, não mencionamos os talentos naturais da pessoa, pois os dons não podem ser confundidos com habilidades e competências humanas, certo? O seu talento, você tem um talento, você chega na igreja para aplicar o que você já sabe, que você já tem entendimento, né? Você aprendeu, você fez um curso, né?
Então, você tem aquela aptidão, você tem aquele talento, né, concedido pelo que você aprendeu. Então, não confunda com os dons espirituais. Dom espiritual não tem nada a ver com talento natural. Os dons espirituais são dons, são concedidos ao crente, né? Sobrenaturalmente. Não é esse dom não é aprendido, certo? Então, esse dom, quem nos capacita com esse dom é o Espírito Santo, certo? Mas também não quer dizer que o Espírito Santo não vai aproveitar esse seu talento para a obra de Deus. Vai usar sim. Mas a sabedoria, a gente já aprendeu, né? Que a sabedoria humana, para Deus, não. Então, não é válido. Então, por que o seu dom natural não tem tanta importância? Porque senão você vai dizer, né? Como a gente já tem na Bíblia, tem vários, a gente pode até falar de Gideão, né? Então, Gideão, ele como soldado, né? Ele tinha milhões de soldados, né? Junto com ele para ir para a guerra, mas Deus disse assim, não, você não vai usar nem seu talento, nem os soldados que estão com você. Eu vou usar só os 300. Né? Mas a gente sabe que tem um significado. Que Deus, né? O poder de Deus é que tem que se manifestar. Então, não é o seu talento, né? Que vai dizer assim, eu fiz porque... aconteceu isso porque eu fiz. Não. É Deus que nos capacita através do Espírito Santo. Mas Deus também, eu creio que Deus, através, né, o Espírito Santo, ele aproveita a sua capacidade humana também. Então, ele aproveita o seu talento, ele aproveita o seu talento natural para poder agir também. Certo? Mas não quer dizer que é o seu talento que agiu ali sobrenatural no que você vai fazer, no reino de Deus, não. Mas Deus também pode usar o seu talento, certo? Igualmente, não podemos confundir o quê? Os dons espirituais com o fruto do Espírito, certo? Os dons espirituais é uma coisa, o fruto do Espírito é outra coisa, certo? Os dons espirituais na igreja manifesta a diversidade de operação do Espírito Santo a favor do seu povo, tanto para edificar os membros da Igreja de Cristo, como para auxiliar a nossa vida de devoção a Deus, isto é, na prática da oração, na leitura da palavra, né, no jejum e outras disciplinas espirituais. Certo? Então, o fruto do Espírito quer dizer, é o quê? É o Espírito atuando no seu caráter. Certo? Então, o fruto do Espírito é você andar em santidade, em conformidade. Então, é a mudança do seu caráter. Certo? O Espírito Santo lhe ajuda, é andar em santidade. Certo? E os dons do Espírito é a manifestação do poder sobrenatural, certo? Então, o Espírito Santo opera em nós e através de nós para vivermos uma vida espiritual dinâmica, intensa e poderosa.
é Deus dispensando sua graça em favor do seu precioso povo. Então, os dons espirituais é para cuidar da igreja. Né? Ministério, que é você ter dom, você ter ministério, né? Você trabalhar na obra. Então, aquilo ali, esse ministério esse ministério que Deus lhe concedeu é para você servir, você se dedicar, você ajudar o próximo. Certo? Não, Deus concede, vamos dizer assim, Deus nos concede, certo? Mas para a gente manter, precisa ter a leitura da palavra, precisa do jejum, precisa da oração. Então, os dons atuam na nossa vida e através dos dons, o fruto do Espírito, né, que é andar em Espírito. Você ter o fruto do Espírito é andar em Espírito, que é o amor, né, a longanimidade, né? Então, é você andar em Espírito para a sua santificação, certo? Eu vou falar agora sobre problemas dos extremismos e os abusos no uso dos dons. E brincar com as manifestações que a gente julga engraçado. Né? A gente já vi muitos abusos em relação aos dons espirituais. Né? Exemplo, você profetizar, dizer que é Deus que está falando, que na verdade não é Deus, é você. Né? A pessoa que está abrindo a boca para dizer que é Deus que está falando, gente, isso aí é um abuso, né? Deus, ele abomina essas coisas. A carne está falando, não é Deus, não é o Espírito Santo de Deus que está lhe mostrando, né? Não é. Agora, você profetizar bênçãos é uma coisa. Agora, você fazer profecia, aí é outra coisa totalmente diferente, né? Nós temos que ter esse entendimento. Você tem que abençoar a sua família, seu filho. Eu profetizo bênçãos. Né? Profetizo bênçãos, profetizo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você, pela fé, você está profetizando bênçãos, né, espirituais. Mas você abre a boca para dizer: Deus, eu profetizo na sua vida que Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, que na verdade não é Deus que está falando. Isso aí não. Brincar com a manifestação que eles julgam engraçados. Né? Tem muita gente que brinca com falar em línguas, né? E em outras coisas também. Já vi gente brincar com as manifestações espirituais, né? Dizendo que é engraçado. Então, não podemos, de jeito maneira, brincar com os dons espirituais, certo? Nós temos que ter temor e tremor a Deus. Aqui Paulo, a igreja mal completa 3 décadas, quando Paulo confrontou este terceiro estágio em Coríntio. Sem dúvida, o Espírito Santo descera sobre a comunidade grega, e com esta visitação vieram os dons do Espírito. Nenhum dom vos falta. 1 Coríntios 1,17. Com os dons, todavia, surgiram o abuso e o uso incorreto, que a gente também vê nos dias de hoje.
certo? Quão venturoso foi para os pentecostais e todas as épocas seguintes. Paulo, para resgatar a igreja da insensatez da sua própria ignorância, resgatar a presença de Paulo para resgatar sua própria ignorância. Então, Paulo, ele foi que fez, Paulo aqui em Coríntios, né? 1 Coríntios. Nenhum dom vos falta. Então, sugiro o quê? Abusos e o uso incorreto. A gente tem que ter muito cuidado com os dons espirituais, é uma coisa séria, não podemos brincar. Tem muita gente brincando. Como? Fazendo, profetizando coisas que Deus não está profetizando, né? Ou então profetizando coisas materiais. Nós temos que buscar primeiramente o reino de Deus e as outras coisas serão acrescentadas. E essas coisas vos serão acrescentadas, né? Mas nós não podemos brincar em relação à profecia, né? O engano. Tem muita gente que mostra mentindo em relação à cura, né? Tem muitas coisas aí que as pessoas que a gente vê que não está, vamos dizer assim, não é uma ação escondida, mas sim uma ação que é mostrada para todo mundo, né? A gente vê até na TV e a gente tem um discernimento, né? Que nós vamos falar também no discernimento do Espírito. Nós temos que ter o discernimento do Espírito para poder entender as operações do Espírito Santo. Que também nós temos que pedir a Deus esse discernimento para nós não podermos ser enganados, certo? A gente não se enganar. Então vamos conceituar os dons. Será que eu terminei? Vamos lá, se é uma coisa aqui para ler, tem. Vamos ler Efésios 4:14. Efésios 4. Efésios. Tem hora que eu me perco. Nem mentir. Efésios 4. Efésios, cadê, meu Deus? Pronto. Um alerta de Paulo. Para que não sejamos mais meninos inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Tá vendo? Como nós temos que ter cuidado. Então, que não sejamos mais meninos inconstantes. Né? Que nós não devemos ser pessoas que não tenham o conhecimento das coisas espirituais de Deus. Nós temos que conhecer para poder entender. E para podermos termos o discernimento. Se as ações estão vindo de Deus ou não. Certo?
Então, ser espiritualmente maduros não significa não ser meu Jesus, eu mesmo escrevo, nem eu mesmo entendo. Meninos. Sim, ser espiritualmente maduros significa não ser meninos. Quer dizer, não ser, não desconhecer. Não temos que o quê? Ser espiritualmente maduros significa não ser menino, certo? Se você é uma pessoa madura, você não vai agir como menino. Você não está tomando leite, você já está comendo comida sólida. Você já tem um entendimento. Então, enganados por falsas doutrinas, os homens suscetíveis ao artificialismo enganoso. Nós temos que ter cuidado. Porque tem muitas falsas doutrinas e gente usando, e homens, né, usando artifício enganoso. O crente permanece infantil quando compreende inadequadamente verdades bíblicas sem dedicação à mesma. Então, quando você lê a palavra, não entende a verdade bíblica, você está sendo infantil. Você tem que ter dedicação ao estudo, você tem que estudar, você tem que buscar a entender, pedir direção ao Espírito Santo para você ter entendimento. Então, por isso o fruto do Espírito, né? Você tem nos dado, mas exige uma dedicação da leitura, estudando a palavra, para não sermos infantis, agir como meninos, né? Pegando os dons espirituais e agindo de qualquer forma. Não pode. Você pegar os dons espirituais, aí ali você sem ser Deus, sem ser o Espírito Santo agindo, e você agir na sua vontade. Não pode. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Falar uma coisa que Deus não está falando. Agir que Deus não quer agir de uma forma que Deus não quer que você aja. Certo? Temos que ter cuidado. O reino de Deus não é brincadeira. As coisas espirituais também não são brincadeira. Deus nos cobra com aquilo que fazemos sem a vontade dele. Nós somos cobrados. Certo? Vamos lá, conceituando os dons. Em primeiro lugar, vai ficar longa essa aula. Em primeiro lugar, temos de deixar claro que é impossível conceituarmos a manifestação do Espírito Santo. Não podemos analisar como se fosse um aparelho eletrônico. Não. Os dons espirituais não é algo controlado. Como celular, você pega o celular, né? Você coloca aquilo que você quer usar, você tira aquilo que você não quer usar. Tem o papelzinho que vem no celular, né? Que lhe ensina como mexer, como ligar, como desligar, como tirar a bateria. Não, o Espírito Santo de Deus não é assim. Ligar, desligar, configurá-lo. Né? Com o Espírito Santo, ele não marca dia nem
hora e nem agenda o mês para se manifestar. O Espírito Santo diz assim, eu digo, vou colocar meu nome, né? Tia Gleice, o Espírito Santo falando comigo, Tia Gleice, eu vou manifestar no próximo domingo, às 6 horas da tarde. Não. O Espírito Santo, ele manifesta na hora que ele quer, como ele quer, ele age da forma dele. Nós temos que estar o quê? Conectados com Deus, preparados, né? Nós temos que estar cheios do Espírito Santo para que Deus possa agir na nossa vida. Agir o seu poder, né? A sua ação sobrenatural na vida daqueles que estão ao nosso lado, né? Na igreja. Quando o apóstolo Paulo escreveu sobre os dons espirituais em 1 Coríntios 12, do 1 ao 11, ele não tinha o objetivo de classificar os dons como se fossem apenas 9 manifestações possíveis do Espírito Santo na vida e na igreja. Então, os dons espirituais que o apóstolo Paulo descreve aqui em 1 Coríntios 1:11 são vamos dizer assim, são os que a igreja, né, ali são a ação mais atuante. Mas não significa que só tem esses dons, tem mais, né? Porque Deus opera como quer, da sua forma. O apóstolo simplesmente citou as maravilhas do Espírito Santo atribuídas a cada pessoa que faz parte da Igreja de Cristo, principalmente as dos tempos do apóstolo. Então, naquele tempo, os dons que estavam ali operando, né, na igreja é de conformidade à necessidade da igreja. Mas Deus tem variedade de dons conforme a necessidade. O objetivo do uso destes dons é edificar o corpo de Cristo, a igreja, e auxiliar a vida de adoração do crente. Por isso, em seguida, veremos os principais dons de caráter espiritual mencionado pelo apóstolo Paulo. Vamos conhecer. A palavra da sabedoria é uma mensagem sábia anunciada pelo Espírito Santo de acordo com a necessidade da igreja. O dom da sabedoria tem a ver com desvendar os planos, os propósitos, os caminhos de Deus para realizar em alguma coisa que o glorifique e edifique a vida da pessoa. Sabedoria diretamente de Deus. Deus concede respostas e conselhos pelos quais o raciocínio humano jamais chegaria. Vamos lá, Atos. Vocês vão me perdoar, mas a aula vai ficar grande. Atos 6. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Então, a sabedoria do espírito. A palavra do conhecimento. Dom do conhecimento, mensagem anunciada, inspirada pelo Espírito Santo, capacitando o crente. Esse dom tem o estreito relacionamento com o de profecia.
Um dom que revela a aplicação do ensino, do evangelho e da vida cristã, bem como traz à tona fatos do conhecimento apenas de Deus. Uma revelação a respeito da pessoa e da vida. Então, a palavra do conhecimento traz à tona fatos do conhecimento apenas de Deus. Por isso que não se aplica esse ensino, esse conhecimento menino, pelo amor de Deus, como é que eu posso dizer, no talento natural, porque é espiritual. Seu talento é uma coisa e o dom espiritual é outra. Dom da fé. Não se trata da fé da salvação, mas é uma fé sobrenatural comunicada pelo Espírito Santo, capacitando o crente a crer que Deus pode realizar milagres extraordinários. Então, essa fé é crer no sobrenatural de Deus. Então, essa fé nos conduz a uma fé sobrenatural especial trazida pelo Espírito Santo para capacitar o crente quanto à pregação do Evangelho. É uma inabalável certeza. Então, essa fé é uma fé inabalável, que nessa fé inabalável nós temos a certeza dos acontecimentos milagrosos proporcionados por Deus. Certo? Vamos ler aqui. Marcos. Não, vamos Lucas 17. E disse o Senhor: se tiverdes fé como grão de mostarda, direis a esta amoreira: desarraiga-te daqui e planta-te no mar, e ela vos obedeceria. Então, é uma fé sobrenatural. Dons de cura. Vamos lá. Dons concedidos para a igreja para a restauração da saúde física por meio de extraordinários milagres sobrenaturais. Havendo fé, os enfermos serão curados. Então, essa fé, que é justamente essa fé que é um dom sobrenatural, também realiza os dons da cura. Certo? Então, são dons para curar todas as sortes de enfermidades das pessoas por meios divinos e sobrenaturais. Gente, a gente não tem, vamos dizer assim, a gente ainda não entendeu como igreja o que é o poder de Deus. A gente ainda não entendeu, sabia? A igreja nos últimos dias está sem entendimento dos dons espirituais de Deus, sobre o poder que Deus já derramou em nossas vidas. Nós estamos dormindo, sabia? São curas diferentes para diversos tipos de doença que teimam em atingir a vida da pessoa que crê em Jesus, o Filho de Deus. O Senhor, nosso Deus, através de seu Filho Jesus Cristo, pode curar todas as enfermidades. Meu Deus, e o que nós, como igreja, nós estamos fazendo, né, nesse tempo de hoje? Me diz aí. Né, vamos ler Tiago
Tiago 5. Nós estamos dormindo no ponto. Tiago. É aqui mesmo, não é? Tiago 5, 14, 16. 13, 14. Está alguém entre vós doente, chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo com azeite em nome do Senhor. A oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para que sarareis. A oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Gente, a oração da fé salvará o doente e o Senhor levantará. Se houver cometido pecado, ser-lhe-ão perdoados. Gente, tem enfermidade, certo? Tem enfermidade física. Nós temos que entender isso, é o dom de curar, né? Com o discernimento do Espírito. Existe a variedade de cura. Tem a cura física, tem a cura espiritual e tem a cura emocional. Certo? A cura física, né, que Deus opera curando, né, o seu corpo, né, qualquer enfermidade, né, eu já, por exemplo, algumas vezes eu orando, sentindo dor, eu orando, dor no pé, né, eu orei e não senti mais dor de cabeça, eu orei por mim mesma e a dor de cabeça passou. Então, né, tem as dores, tem as enfermidades espirituais, que também são, que também temos que ter o Espírito Santo para a gente, tem que ter o discernimento de espírito para a gente entender. Tem enfermidade de seta maligna, tem enfermidade de falta de perdão, tem enfermidade de tristeza, né, que é a alma, né, a tristeza, a ansiedade. Então, mas orando, né, confessar as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sarareis, certo? Né? E eu vou... Tinha mais coisas, né, em relação à cura, para falar, mas havendo fé, os enfermos serão curados. Então, operação de milagres. Mas eu vou correr, né, porque... Operação de milagres. Intervém as leis da natureza, manifestando o reino de Deus contra a ação de Satanás. Então, refere-se a uma diversidade de manifestação sobrenatural do Espírito de Deus. Essas manifestações interferem nas leis da natureza. São atos poderosos e divinos que revelam o reino de Deus na sua superioridade sobre o espírito do mal. João, aqui é João, é Jó. João, né? Acho que é João. João 6:2. Oh, glória a Deus. Tem hora que eu... João 6. Sim, a oração também da cura. Tem também a oração... Meu Deus, como é o nome? Direcionada. Certo? A oração direcionada também é muito importante. João, cadê, meu Deus? João 6:2.
E a grande multidão seguia porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus, né? Os enfermos que Jesus curou, né? Tinha pessoas que diziam, vai que a sua fé lhe curou, que é realmente a cura física, né? Aí tem outros que diziam assim, vai, pois, e perdoar sejam os seus pecados. É a cura espiritual. Né? Vixe, qual é agora aqui que eu me perdi? E o dom de profecia. Né? O dom de profecia. Como o dom de ministério e a profecia é concedido a alguns crentes que servem a igreja como ministros. Certo? Dom de profecia, dom de ministério, a profecia é concedida a alguns crentes que servem a igreja como ministros. Profetizar. Ai, meu Deus. Profetizar não é apenas predizer o futuro, mas proclamar a vontade de Deus. Não um sermão preparado. Profecia não é sermão preparado. Eu vou dar aqui alguns exemplos. O profeta Chorão, né? Profeta Jeremias. Né? Temos também, vamos lá, outra profecia na Bíblia. Não, vou correr, né? A aula já tá ficando grande. Também o de desmascarar a condição do coração de uma pessoa. Desmascarar a condição. Tipo, se tá triste, consola. Se está precisando de exortação, exorta. Né? Adverte. Né? Se estiver em perigo, adverte. Se estiver fraco, fortalece. Né? Também é um dom de profecia. 1 Coríntios 14, 25. Né? E sempre manifesta a vontade de Deus, né? Como eu falei. Sempre prevalece nessas operações de profecia, sempre prevalece a vontade de Deus. 1 Coríntios 14, 25. Os segredos do seu coração ficarão manifestos e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Tá vendo? Deus verdadeiramente está entre vós. Então, todo o dom de profecia, né? De profetizar, de revelação. Então, Deus, a gente tem que entender se é Deus que está presente. Como é que nós vamos saber disso? Com o discernimento de espírito. Certo? Não, como Paulo disse, não vamos ser ignorantes em relação aos dons espirituais. Vamos aprender. Discernimento de espírito, dons de discernir e julgar profecias, distinguir se uma mensagem vem de Deus, que é um dom essencial para os dias de hoje na igreja. Né? Discernimento de espírito consiste em reconhecer e interpretar aquilo que vem da parte de Deus, se vem dos homens, se vem de Deus ou não. Julgar sabiamente as profecias. Saber julgar. Certo? Não, você não, tem uma profecia para você. Você não pode
aceitar naquele momento assim. Você tem que pedir direção a Deus, pedir confirmação, né? Se realmente vem de Deus ou não. Primeiramente, o que você tem que fazer é a confirmação. Certo? Julgar sabiamente. Tá bom? 1 João 4, 1. Vamos lá, bem ligeiro. 1 João 4, 1. Amados, não creais em todo o Espírito, mas provai se o Espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Certo? Vamos lá, dom de variedade de línguas. No grego, glossa, né? Línguas, glossa, glossolale, né? Manifestação sobrenatural do Espírito. Não é apreendida na maioria das vezes. Não entendida. Pode ser humanas ou dos anjos. Né? Por exemplo, não a falar em língua, variedade de língua não é aprendida. É o Espírito Santo de Deus que concede, certo? Pode ser humana ou dos anjos. E é uma comunhão entre Deus e o homem. É uma comunhão. Então, quando você está falando em língua, é edificação. A edificação é a edificação da sua vida. Né? Mas tem o falar em língua, que é como a gente falou, como meu Deus do céu, no ponto anterior, né, que é o de profecia. Então, tem o dom de profecia que começa falando em língua e a pessoa mesmo interpreta. Ou, né, que é justamente também o dom da interpretação de língua. Então, o dos anjos, né, comunhão entre Deus e o homem, em oração, louvor, cultuando a Deus. Então, você pode falar em línguas, orando, né, louvando e cultuando a Deus. 1 Coríntios 13, 1. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tivesse amor, seria como um metal que soa, ou como um sino que tine. Né? A interpretação de línguas. Capacidade que o Espírito Santo dá ao portador a compreender e a transmitir o significado da mensagem. A tradução pode ser com quem fala ou outra pessoa. Então, a interpretação de língua pode ser feita com aquela pessoa que ela mesma está falando, né? Porque pode ser Deus ali querendo falar com a igreja, edificar a igreja, né? Ou exortar, né? Então, ela mesma interpreta. Ou, se ela não interpretar, tem a outra pessoa que tem o dom de interpretação de línguas, certo? Então, nós temos que ter esse cuidado. Jesus, né, falando com os discípulos, diz assim, como é para reconhecer uma pessoa, se a pessoa está falando a verdade ou não, ele diz assim, pelos frutos os reconhecereis, né? Pelos frutos. Os frutos e os dons, né? Vamos de novo, para finalizar. Os dons espirituais e a manifestação do Espírito Santo. Né? E os frutos do Espírito, certo? O fruto do Espírito que trabalha no nosso caráter, certo? É a andar em santidade, né? Andar no Espírito, certo? Buscando a santidade.
Então, para finalizar, a palavra sem o poder de Deus, você lê a palavra, mas não é revestido de poder. A gente tem que ter cuidado, né, com o perigo da religiosidade, certo? E também, do mesmo jeito, o poder sem a palavra, né? Você recebe o poder, mas você não tem a dedicação, certo? Da leitura da palavra. Então, só o poder, da onde vem essa ação desse poder? Vem de Deus? Você não ora, você não lê a palavra, você não jejua. De onde é que vem esse poder? Será que realmente vem de Deus essa manifestação, né? Será que vem do Espírito Santo de Deus? Acho que não, né? Então, nós temos que ter cuidado. Por isso que é bom o discernimento de espírito, para você saber se verdadeiramente esse poder, né, essa operação, se realmente vem de Deus ou não. Nós temos que ter muito cuidado, certo? Então, os dons, se você quer desfrutar dos dons, você tem que buscar os dons espirituais, certo? Os dons espirituais são atuais e estão disponíveis para qualquer crente, certo? Serem instrumentos de Deus dispostos a expandir o seu reino e edificar a igreja do mundo de Cristo. Então, os dons espirituais, gente, não é para nossa, vamos dizer assim, para nossa, para a gente ser nomeada alguma coisa. Os dons não é para nós usufruir para nós mesmos. Não, é para a edificação da igreja. Nós somos servos, mordomos de Deus. Para ser um portador dos dons, de acordo com a Bíblia, precisamos orar ao Pai, rogar ao Pai dons da sua parte e aguardar essa promessa. Quem não ainda é batizado no Espírito Santo, seja batizado no Espírito Santo e pedir os dons e aguardar as promessas em oração, leitura da palavra e entoando louvores a Deus. Né? Quando nós aproximamos de Deus, Deus se aproxima de nós. Certo? Pois que Deus abençoe, certo? Que você procure os dons espirituais. Não sejais ignorantes, como Paulo disse, né? A igreja de Corinto, não sejais ignorantes, não sejais meninos. Buscar em aprender quem é Deus. Buscar e aprender os seus dons espirituais, certo? Que Deus abençoe, até a próxima aula, tá bom? E, gente, se inscreva no canal, dê seu like, tá bom? Me ajude a fazer esse canal, essas aulas chegarem a pessoas que precisam aprender um pouco mais da palavra de Deus, tá certo? Que Deus abençoe a sua vida, eu creio que a sua vida será edificada como a minha foi. Eu aprendi muito também, aprendi bastante, tá bom? Certo? Que Deus abençoe e até a próxima aula.